8,77% foi o resultado da carteira no mês de agosto. Mais um mês onde a gente mantém a performance acima do Ibovespa. Isso olhando mensalmente, mas se a gente for olhar o acumulado, trago boas novas para vocês. Estamos com o resultado de 32,5% na carteira até o mês 8 de 2025. Um excelente resultado. Aqui na tela para vocês eu vou trazer um pouco do histórico do resultado da carteira para a gente entender como a gente chegou nesse patamar. Bom, o mês de janeiro foi um mês muito bom, onde a gente conseguiu uma boa performance de 9,12. Os primeiros meses do ano foram meses mais interessantes porque a gente conseguiu algumas pernadas de alta. E nos meses onde o mercado trouxe um cenário de correção, a gente conseguiu manter boa parte da rentabilidade dos meses anteriores. Então, por exemplo, janeiro a gente teve um resultado de 9,12, no mês de fevereiro, onde o Ibovespa caiu 2,64%, a gente teve uma queda de 4,71%. Só um adendo aqui para vocês, a gente tem 2 meses de fevereiro, porque muitas das vezes eu gravo a carteira antes de finalizar o mês. Então, nesse caso aqui, eu gravei a carteira dia 25 e depois eu trouxe o resultado certinho do final do mês. Nesse caso, o Ibovespa caiu 2,64% contra a nossa carteira que caiu 4,71%. O mês de março eu estava mais cauteloso, fomos para um mês mais defensivo. O Ibov conseguiu performar bem, a nossa carteira ficou mais ou menos em relação à performance. E aí eu tive a percepção de que talvez a gente poderia estar em um ano mais favorável para a renda variável, visto que a gente estava tendo um alto ingresso de capital estrangeiro. Então, nos meses subsequentes, a gente veio conseguir excelentes resultados. Assim foi o mês de abril, onde a gente teve uma performance de 12,48% em somente um mês. Depois a gente teve o mês de maio com 3,33%, o junho, julho e agora chegamos no mês de agosto. Então o acumulado da carteira tem um resultado de 32,5% contra a rentabilidade do Ibov de 16,88%. Isso representa que a carteira está performando 192,53% acima do Ibovespa. E é com essas boas novas que eu inicio a carteira do mês de setembro. Mas antes da gente entrar nas trocas dos ativos, qual ativo saiu, qual ativo entrou, a gente vai entrar na parte fundamentalista, na parte do cenário macroeconômico, porque a depender do cenário macroeconômico, a gente faz as seleções dos nossos ativos. Bom, então vamos entender um pouco do cenário macro, porque está tendo muita volatilidade. Vamos falar sobre o cenário macroeconômico. Vamos dividir o cenário macroeconômico em duas etapas. Primeiro a gente vai falar do cenário interno, ou seja, situações excludentes do Brasil, e depois a gente vai falar do cenário externo, principalmente China, Estados Unidos e mundo como um todo. Então, olhando para o Brasil, o que aconteceu no mês de agosto que pode repercutir ainda nos próximos meses e, quem sabe, trazer volatilidade? Todos sabemos que o Brasil vive um impasse comercial com os Estados Unidos. Esse impasse comercial teve ali, na carta enviada por Donald Trump, 3 tópicos abordados. O primeiro foi o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o segundo foi a falta de liberdade de expressão por parte do STF e o terceiro foi a relação comercial dos dois países. O primeiro tópico é um ponto de muita atenção. Por quê? Porque ao longo do mês de setembro a gente está tendo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a depender do resultado desse julgamento, a gente pode vir a ter o quê? Novas sanções por parte dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro fator no qual devemos ficar muito atento. Hoje, a tarifa de 50% implementada pelos norte-americanos, a gente já consegue ter uma perspectiva econômica de quais são os seus efeitos no nosso país. A perspectiva é de que 50% das tarifas dos Estados Unidos traga uma desaceleração econômica em 0,3% do PIB em 2025 e 0,5% do PIB em 2026. Porém, se a gente tiver novas sanções implementadas por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso pode vir a trazer novos impactos econômicos. Se a gente tiver novos impactos econômicos, a gente aumenta a incerteza do nosso país e quem acaba sofrendo? O Ibovespa. Então,
A partir do mês de setembro em diante, esse é um tópico no qual devemos ficar atento. Possíveis novas sanções por parte dos Estados Unidos. Outro fator que eu quero chamar aqui a atenção para vocês, que aí eu trago um pouco do racional, porque eu não estou escolhendo o setor financeiro, mesmo vendo algumas empresas muito descontadas, pela seguinte questão. A gente teve os Estados Unidos sancionando o ministro Alexandre de Moraes através da Lei Magnífica. E aí, no Brasil, no mês de agosto, a gente teve Flávio Dino, um dos membros do STF, decidindo que as leis estrangeiras não se aplicam a brasileiros em território nacional. Ou seja, isso gerou um impasse judicial para o setor bancário. O setor bancário não sabe se ele segue o SWIFT, que é o Sistema Financeiro Internacional, ou se ele segue a questão do STF. E a depender de qual situação esses grandes bancos, as instituições financeiras forem seguir, a gente pode ter ou sanções internacionais ou sanções nacionais. Então, pelo elevado nível de incerteza que a gente tem hoje no setor bancário, eu acabei deixando ele de fora da minha carteira, mesmo sabendo que a gente tem empresas altamente descontadas que possam trazer uma boa perspectiva de upside. Mas, se imagina que a gente tem uma sanção implementada para um banco específico, a gente pode ter ele caindo 10, 15, 20%. Então, para não ter essa queda dentro da carteira, eu espero essa situação se resolver e aí sim a gente volta a olhar para o setor bancário. Dando continuidade nessa situação, falando do setor bancário, a gente teve depois do Flávio Dino falando da lei que as sanções internacionais não se aplicam a brasileiros em territórios nacionais, a gente teve o ministro Alexandre de Moraes dizendo o seguinte: bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos a ativos brasileiros. Então, aqui é para trazer o quê? Uma sinalização do nível de incerteza que a gente tem perante o setor financeiro, perante o setor bancário. E aí, juntamente disso, a gente tem os desdobramentos da relação comercial Brasil e Estados Unidos piorando a cada dia. Então, essa é uma primeira preocupação. Possíveis novas sanções por parte dos Estados Unidos. Aqui eu trago a notícia para vocês do impacto mensurado da tarifa de 50%. Então, esse é o grande ponto. A tarifa de 50%, ela tem a capacidade de levar o nosso país a uma desaceleração econômica. Como eu mencionei anteriormente, está aqui na notícia, 0,3% do PIB em 2025 e 0,5% em 2026. Mas, se essas novas sanções forem implementadas, o impacto pode ser muito maior, quiçá até de uma recessão econômica. Então, esse é um fator no qual nós, investidores brasileiros, devemos ficar muito atentos. Outro fator que pode impactar a performance dos nossos ativos para os próximos meses é a situação fiscal, o equilíbrio das contas públicas. Aqui eu trago para vocês o último dado atualizado da situação de endividamento do nosso país. O dado anterior veio em 76,6%, a projeção é em 77% e o dado real veio em 77,6%. Isso sinaliza que a trajetória da dívida no nosso país está sendo uma trajetória altista. E junto disso, nos aproximamos de um ano eleitoral, onde o controle fiscal do nosso país se dá através do arcabouço fiscal. Mas entendam o seguinte, o teto dos gastos, que era a trava anterior, ele tinha a indexação do crescimento da receita com a inflação, ou seja, os gastos públicos não tinham um crescimento real. O arcabouço mudou a sua indexação. Qual que é a indexação do arcabouço? É a própria receita. Ou seja, se a receita sobe, os gastos governamentais têm que subir junto. Qual que é o grande problema disso? O governo tem pouco espaço para gastos discricionários. Entendam o seguinte, dentro do orçamento público a gente tem dois tipos de gastos, os obrigatórios e os discricionários. Os obrigatórios, como o próprio nome já diz, são obrigações do governo. Os discricionários são os gastos opcionais, com infraestrutura, com novos projetos, com emenda parlamentares. Só que o arcabouço fiscal tem pouco espaço para esses gastos discricionários. Nos aproximamos de um ano eleitoral, onde historicamente a gente pode vir a ter essas novas medidas, MP, algum novo projeto. E aí tem pouco espaço para esses gastos. Se esses gastos acontecerem, o que acontece com o nosso endividamento?
acaba se elevando. Então, esse é um fator no qual devemos ficar atentos. Então, situação Brasil, recapitulando. Relação comercial Brasil e Estados Unidos que segue deteriorando, endividamento do nosso país e situação eleitoral. As novas pesquisas eleitorais podem vir a trazer volatilidade para o mercado. Já estamos praticamente há quase um ano da eleição de 2026. Então, são esses os tópicos que norteiam o cenário interno do nosso país. Como eu disse anteriormente, a gente dividiu o cenário macroeconômico em dois e agora a gente vai falar sobre a situação do cenário externo. Antes de tudo, deixar aqui um adendo. O Ibovespa rompeu mais um topo histórico, galera. No mês de agosto a gente teve esse rompimento. E esse rompimento se deu muito pautado pelo cenário externo. Por quê? Na sexta-feira, onde aconteceu o Jackson Hole, que é o encontro dos principais banqueiros centrais do mundo, a gente teve Jeremy Powell discursando e nesse discurso ele abriu a possibilidade para um cenário de corte de juros no dia 17 de setembro de 2025, exatamente no mês que estamos. Então, se o Fed vier a cortar os juros, o que acontece? A gente aumenta o diferencial de juros do Brasil com os Estados Unidos. Aumentando esse diferencial de juros, a gente aumenta também a atratividade do nosso país. Por consequência, a gente pode vir a ter um aumento do capital estrangeiro no Brasil e fazer com que a bolsa dispare. Só a possibilidade do corte de juros já auxiliou os ativos de risco, como o nosso Ibovespa. Então, galera, a gente se aproxima de um cenário mais favorável quando a gente olha para o cenário externo. Porém, o cenário externo não são só flores. Donald Trump tem uma política protecionista. Então, a depender das medidas que ele faça ao longo dos próximos meses, isso também pode trazer volatilidade para os nossos ativos. Lembro que as tarifas implementadas de Donald Trump, o Brasil é o país com a maior alíquota. Qualquer movimentação sobre essa política protecionista dos Estados Unidos pode trazer muita volatilidade para os nossos ativos. Porém, no curto prazo, eu estou otimista por essa situação de corte de juros nos Estados Unidos. E além disso, no nosso país, a gente já vê a inflação arrefecendo. A curva inflacionária do nosso país já indica para baixo. Pelo Boletim Focus, a gente consegue perceber que a projeção do IPCA para o ano de 2025 está em queda pela 14ª semana consecutiva. A projeção iniciou o ano em 5,6% para o IPCA, hoje já se encontra em 4,85%. Então, a gente já começa a apresentar um maior controle inflacionário que, quem sabe, podemos vislumbrar um possível cenário de corte de juros no nosso país. Os melhores períodos para o nosso Ibovespa se dá em duas ocasiões. A primeira dela, quando a inflação começa a arrefecer, e a segunda dela é quando a inflação está se aproximando da meta e a gente tem espaço para corte de juros. Tudo indica que nos aproximamos desse cenário econômico. Claro que a gente precisa fazer a lição de casa bem feita. Hoje, a projeção de corte de juros para o Brasil é somente em 2026. Mas se a gente já começar a vislumbrar esse cenário, o mercado pode antecipar essa expectativa. Então, o resumo é o seguinte, galera. Estou otimista com o Ibovespa. Pela terceira vez no ano a gente teve o rompimento. Sim, ainda está difícil de manter acima do topo anterior. Mas mesmo assim, o valuation do nosso Ibovespa sinaliza que as empresas estão muito descontadas e um cenário de corte de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, podem ser o gatilho para que os nossos ativos destravem valor. Agora vamos ao que realmente interessa. Quais foram as trocas dos nossos ativos para o mês de setembro? A gente teve dois ativos saindo da carteira. Primeiro foi Santos Brasil, que saiu, é um ativo que já tem um OPA ali, já tem um preço de negociação, então como a gente estava passando por um cenário de incertezas econômicas, eu tentei deixar a carteira o mais defensiva possível, junto com ativos com beta muito baixo. Então, como agora a gente entra no mês de setembro um pouco mais otimista, eu tiro Santos Brasil e Auri 3, que foi uma empresa que performou muito bem também no mês de agosto, uma empresa do setor de geração de energia e agora, depois de uma performance de 17%, acredito que ela possa chamar uma possível correção. Então, saem esses dois ativos da carteira. Para entrar, VEG,
que sofreu muito no ano, já tem uma queda praticamente de 40% no ano, mesmo tendo crescimento de receita, crescimento do lucro líquido. O grande impasse em relação à VEG é o seguinte: o crescimento que ela entregou neste ano ainda é muito abaixo no comparativos com os anos anteriores. Mas mesmo assim, uma empresa do tamanho da VEG segue entregando crescimento de 2 dígitos. Então, dado o desconto de 40% que a gente tem do ano anterior, ao meu ver, ela já começa a ficar com um valuation muito mais atrativo. E o outro ativo é a MRV. MRV é uma empresa do setor de construção civil que só de vislumbrar esse possível cenário de corte de juros pode ser muito beneficiada. Além de que a gente tem outros fatores que podem ser extremamente benéficos para a MRV, que ela está se desalavancando de alguns ativos no qual gera um prejuízo. Então esse prejuízo vai se encerrar e aí ela pode vir a focar no seu business core principal e a entregar melhores resultados. Quem quiser acompanhar a análise mais fundamentalista de cada ativo que compõe a carteira, acesse o blog da Clear Corretora, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, galera, em resumo, é isso. O mês de setembro é pautado por um mês muito importante pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por um possível cenário de corte de juros nos Estados Unidos. Então, vamos aguardar os desdobramentos desse mês para entender como que vai se dar a performance do Ibovespa. Mas, de novo, a mensagem que eu quero dizer aqui é a seguinte: o cenário macroeconômico ainda tem um elevado nível de incerteza, mas os valuations das nossas empresas já embutem algum prêmio de risco. Então, se você perguntar para mim, Rafael, se eu estou otimista em relação à performance dos países, talvez eu ainda seja mais cauteloso. Mas quando eu olho a situação micro, que é a parte operacional de cada empresa, aí, galera, eu estou extremamente otimista. Lembro vocês que ao longo do século XXI a gente teve 2 períodos de alta estrutural. O primeiro aconteceu de 2002 a 2008, foi ali um momento onde se preocupou muito mais em responsabilidade fiscal, o Brasil criou reservas no FMI, no Fundo Monetário Internacional. Depois a gente teve aqui a crise dos Estados Unidos, 2008, crise imobiliária, crise de crédito. Como as duas crises mundiais, o mercado volta em V. E aí a gente teve ali o mandato da presidenta Dilma, onde a gente entrou em um cenário de recessão econômica. Então o nosso Ibovespa ficou dentro de um canal de baixa. E aí a gente teve mais um período de alta estrutural, que foi de 2016 a 2020, também muito pautado pelo equilíbrio das contas públicas, por uma responsabilidade fiscal. E agora a gente teve depois pandemia, e esse é o cenário pós-pandêmico. Um ativo, o Ibovespa está lateral há praticamente 5 anos. Só que a gente já teve 3 rompimentos de topo histórico ao longo de 2025, o valuation das empresas está muito descontado, o que precisamos, ao meu ver, é apenas deixar a situação da nossa casa, do Brasil, equilibrar as contas públicas para que os nossos ativos possam vir destravar valor. Então, ao meu ver, nos aproximamos cada vez mais desse período. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seu comentário sobre o que vocês acharam sobre os ativos selecionados. Curta, compartilha e até o próximo vídeo.